Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Método Perfil E7. Nessa área falamos sobre recrutamento e gestão de corretores imobiliários. Estou super animado para compartilhar com vocês as dicas e estratégias que eu desenvolvi após de estudar centenas de pessoas que se tornaram bem-sucedidas nessa área. Então, se você é dono de imobiliária ou gestor de times de vendas e está em busca de novas ideias para impulsionar seus negócios, fique ligado aos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar suas perguntas, comentários, pois eles são super importantes para nós aqui no Método Perfil E7. Vamos lá! O tema de hoje é a continuação de segredos dos perfis comportamentais que muita gente não sabe quando recruta. O tema de hoje, perfil estabilidade. Nesta série de aulas, estamos falando de perfis comportamentais e a sua importância no momento de recrutar pessoas para a nossa agência imobiliária. Na primeira aula desta série, definimos o que são perfis comportamentais. Posteriormente, dedicamos uma aula ao perfil dominância, outra ao perfil influência. A aula de hoje vai ser do perfil estabilidade. Por que é importante conhecer, dominar cada um dos perfis comportamentais? Porque precisamos de ferramentas que nos permitam prever se a pessoa que recrutamos tem um potencial para se tornar um bom corretor de imóveis. E, além disso, também desejamos que essas ferramentas, ao final, nos ajudem a enxergar coisas do candidato que depois podem nos criar problemas em sua gestão. Gostaria de começar o estudo do perfil estabilidade com um exemplo prático. Na maioria dos lugares de trabalho, e uma imobiliária não foge disso, sempre temos essa pessoa boazinha, essa que é capaz de deixar de fazer o que está fazendo por ajudar um companheiro. Esse poderia ser o melhor exemplo de uma pessoa com uma alta estabilidade. Ele é super acolhedor, capaz de passar por cima das próprias vontades para atender aos outros. É aquela pessoa atenciosa e sensível, que adora lidar com pessoas. Normalmente, são considerados essas maizonas ou paisonas num grupo de amigos. E outra característica que evidenciam é que são conciliadores por natureza. Sempre vão evitar o conflito a qualquer custo. Se um problema aparece, eles sofrem muito, cara. Talvez não tenha que ver com ele o problema, mas para ele se torna um verdadeiro drama. Qual poderia ser o problema, então, quando a escala de estabilidade nessas pessoas é muito exagerada? O medo a mudar. A pessoa estável é essa pessoa que mais sofre quando um processo é modificado na sua empresa. Ou quando, por exemplo, é mudada uma data da atividade. Como eles gostam de planejar tudo, qualquer situação que modifique a sua agenda pode se converter em um motivo de estresse. Agora, só imagine o que pode acontecer quando dão atendimento a um cliente que não é organizado. Esse cliente que te muda a hora de visita ou deseja alterar os passos de um processo definido. O corretor estável vai sofrer muito no mundo das vendas imobiliárias, onde a única coisa estável que conhecemos é o câmbio. Eu trabalhava na minha agência com pessoas com alta estabilidade em seu perfil. E o que mais me chama a atenção é como eles se destabilizam quando um cliente não cumpre como prometido. Como eles são organizados e metódicos, desejam que os demais sejam desse jeito. E neste mercado imobiliário
o mais comum são clientes que não se importem em mudar de ideia constantemente. A presença das características do perfil de estabilidade são muito importantes no processo da venda. Atenção ao cliente, escuta ativa, persistência, paciência, mas tudo isso tem que ver acompanhado de outras características que também são importantes, assim como também a consciência que características exageradas podem atrapalhar na venda. Quando você tem conhecimento dos perfis comportamentais dos candidatos, pode tomar decisões de contratação mais precisas e aumentar a probabilidade de reter os melhores talentos na sua agência imobiliária. Quando explicamos a teoria DISC, falamos que Marston afirmou que é possível identificar 4 tipos básicos de respostas comportamentais às emoções, que era dominância, influência, estabilidade e conformidade e cautela. Hoje vamos aprofundar no terceiro, estabilidade, mas te lembrando que a personalidade se construi com uma combinação dos 4 fatores. Quando falo de estabilidade, estou falando de pessoas que têm um alto S e os outros 3 fatores talvez um pouco mais baixos. Quando estudemos as combinações, você vai entender melhor. Então, para estudar cada um dos fatores, eu separei 2 momentos importantes para entender como o conhecimento pode ser determinante em nosso trabalho como recrutadores. Então, o primeiro momento é características do perfil no desenvolvimento da carreira de corretor. O segundo momento que vamos analisar é como executar a entrevista de recrutamento dependendo do tipo de perfil. Comecemos agora analisando o perfil de estabilidade com um gráfico que já hemos visto previamente. Como lembrarán, a estabilidade, que está em cor verde, está do lado, em caso de você, quando olhem sua tela, vai estar do lado direito. E falamos que do lado direito, falamos de pessoas que normalmente são orientadas a relações, a colaborações, são orientadas a pessoas, são pessoas que tendem a ser amigáveis, emocionais, trabalham muito com as emoções. E especificamente falamos que estas pessoas, a estabilidade, o foco principal ou o mais necessário para ele é o apoio. O apoio vai ser vital. Também observamos em esse gráfico como um outro elemento presente em perfil estável é que são pessoas calmas. Para ele é muito importante estar em ambiente controlado, que não tenha muitas mudanças, que seja calmo. Porque lembrem que estão do lado inferior do gráfico. Que falávamos do lado inferior do gráfico? Que eram pessoas que gostavam da cautela, ser cautelosos, eram pessoas que gostavam da rotina, eram pessoas que gostavam da segurança, que tendiam a ser um pouco introvertido. Então, analisando o gráfico, vemos características presentes no perfil estabilidade. Falemos do primeiro momento, esse que são as características do perfil no desenvolvimento da carreira do corredor. Estas são pessoas que se dão bem com os demais, têm uma postura controlada, moderada e comportamento modesto. Eles são capazes de trabalhar bem com diversos estilos comportamentais. São atenciosos, pacientes e sempre dispostos a ajudar aqueles que consideram amigos. Eles criam relacionamentos íntimos com um grupo relativamente pequeno de associados no ambiente de trabalho. Então, seus esforços são direcionados à retenção de padrões
familiares e previsíveis. São mais eficazes em áreas especializadas. Planejam seu trabalho através de canais direcionados e atingem um desempenho bastante consistente. A apreciação aos demais ajuda a manter um nível de consistência neles. São lentos para adaptarem-se a mudanças. Condições prévias lhes dão tempo a eles para mudar seus procedimentos enquanto mantêm um nível consistente de desempenho. Talvez também necessitem de ajuda para iniciar coisas novas, novos projetos, desenvolver novos métodos simplificados para cumprir com prazos. E os projetos finalizados são sempre deixados de lado para estar revisando sempre. Então, este tipo de pessoas deveriam de pensar em jogar fora seus arquivos antigos e pensar nos novos. Acontece algo muito interessante acá em nossa marca RE/MAX, que nós normalmente contratamos pessoas que não têm experiência prévia no mundo imobiliário, mas temos um porcentagem baixo de pessoas que vêm de outras marcas. Qual é o grande problema das pessoas que vêm para outra marca? Se eles têm um perfil de estabilidade, normalmente tem problema para se adaptar à nossa metodologia, porque eles já vêm com o DNA de uma maneira de trabalhar no mercado tradicional. Quando se enfrentam a uma empresa nova ou a uma metodologia nova, por exemplo, na RE/MAX temos um foco principal sobre vendedor. Mercado tradicional normalmente tem foco hacia o comprador. Então, para eles mudar essa metodologia, esse jeito de trabalho, demora muito. Às vezes não conseguem. Então, pessoas com um perfil avançado de estabilidade muito alta, que já têm anos no mercado tradicional, dificilmente, no caso de um modelo novo de negócios como o RE/MAX, para eles vai ser muito difícil. Agora eu gostaria de enumerar e fazer uns pequenos comentários dos pontos-chave desse tipo de pessoa, desse tipo de corretor. Estamos falando especificamente do perfil estabilidade. E tenho aqui escrito o que são as forças. E a primeira força que podemos mencionar deste tipo de pessoas é que gostam de manter um ritmo contínuo nas atividades que desempenham. Ou seja, são pessoas que uma vez que peguem um jeito, que conhecem os processos, que estão familiarizados, não tem surpresas, não aparecem mudanças, são caras que podem ser muito persistentes para conseguir metas. São muito bons uma vez que planejam para ir hacia um lugar. Eles podem demorar, mas vão chegar. Outra força importante que tenho acá é que gostam de planejar a curto prazo previsível, como já falamos. Eles não vão estar pensando em um planejamento inatingível. Eles são muito moderados nisso. Então, goste que seja a curto prazo, mas que possa ser feito. Então, nesse aspecto, é uma das maiores forças que tem. Quais vêm a ser os interesses principais deste tipo de pessoas? Harmonia e equilíbrio. Gostam de trabalhos onde tenham equilíbrio, como não gostam do conflito, sempre vão estar procurando isso, bons ambientes de trabalho. Outro elemento que está presente nos interesses é manter a situação atual em um ambiente controlado, como já falamos. Terceiro, um comportamento calculadamente moderado e flexível com os demais. Por que isso? Por que esse comportamento flexível e moderado? Porque não gostam do conflito. Eles querem a calma. E eles são capazes de sacrificar interesses pessoais
por ver uma mente tranquila. Por isso são tão flexíveis. Os maiores temores que pode ter uma pessoa com alta estabilidade é defraudar os demais. São pessoas, eu falaria que dos três perfis, a pessoa mais orientada à sua família é um perfil estável. Então, uma dica que parte disso, se você vai entrevistar a um cara estável, permita que primeiro consulte tudo com sua família. Para ele é um ponto muito importante. Talvez o dominante não, o dominante decide ele, mas estas pessoas estão mais orientadas à família. E por isso, para eles é muito importante não defraudar. E quando estou falando de defraudar, não é só família. Pode ser um mentor, pode ser um conhecido, pode ser até a pessoa que recomendou a ele para entrar em uma organização. Então, isso gera um estresse grande neles também. E outro temor para eles forte é as mudanças rápidas, que já falamos anteriormente. Eu acho que esse é a dor maior para eles, definitivamente. Mudanças rápidas, ou seja, são pessoas que uma vez que aprendem um processo, um procedimento, eles querem estar toda a vida fazendo desse jeito. Quando você chega, opa, temos um novo aplicativo, mudamos o processo, agora você não vai preencher a planilha número 14, agora vai preencher a planilha número 20 e 21. Cara, é como se o mundo se estivesse derrubando. Podem ser dramáticos com pequenas mudanças. O que menos gosta? Estamos falando disso. Mudanças e ambientes desorganizados. Uma pessoa deste tipo, numa empresa onde você seja tudo cambiante, muito desorganizado, muito improvisado, com poucas coisas previsíveis, não vai estar muito tempo. Como este perfil estável tende a persuadir a seus clientes com certas habilidades? A primeira é sendo condescendente. São pessoas muito condescendentes. Sempre te vão entender. Você pode falar de algum problema ou de alguma situação e ele te vai entender. Outro jeito de persuadir seus clientes é que são consistentes em seu desempenho. Como falamos, eles vão a tentar solucionar o problema desse cliente. Por quê? Porque são persistentes, vão estar aí sempre. E são flexíveis. Então, isso também pode ajudar muito a persuadir seus clientes. Que podem utilizar exageradamente, em algum momento, produto de seu perfil. Abusar de sua modéstia. São pessoas que, às vezes, preferem não falar, preferem não dar uma opinião por não incomodar. Então, podem abusar dessa modéstia. Outro que poderiam utilizar exageradamente é, como querem ser tão previsíveis, talvez não vão correr nenhum tipo de risco. E ao não correr risco, podem ter problemas de avançar. Mas no mundo das vendas, onde, como falávamos, todo é inestável e você muitas vezes tem que pegar riscos, não? para certos negócios bons. Tem resistência às inovações, isso também pode utilizar exageradamente. Imagina uma organização onde tem um aplicativo, por exemplo, de gestão para determinar preços de imóveis e você de um dia para outro muda esse sistema. Cara, para eles a inovação é terrível, não é parte de sua natureza. E também pode exagerar com os compromissos. Como são caras que são responsáveis, esperam isso dos demais e podem ser exagerados em esses compromissos. Então, supressão. Como pode agir uma pessoa com este perfil de estabilidade quando está uma supressão muito forte? Cedem e evitam revelar suas verdadeiras opiniões. O primeiro, se fecha, não comenta nada, mas você lhe vê o sofrimento de sua cara.
E o outro que pode fazer com supressão é o que fala o chefe. Se adapta à autoridade, ele só pensa no grupo, basicamente para uma coisa, não criar problemas. Então, podem ter uma boa ideia, podem ser a pessoa que soluciona, mas para não criar esse conflito, eles não vão fazer o que o grupo decida ou o que o chefe gestione ou indique para fazer a todos. Mas como um resumo importante deste perfil, eu gostaria de falar que é importante destacar essa capacidade de planejar. São pessoas magníficas para planejar, para definir metas, para saber o que deseja. E tem outra combinação, não é que planejam, é que são persistentes. Se você lhe dá todas as ferramentas, não há muitas mudanças, é um mercado ou é um entorno previsível, vão atingir, porque são totalmente persistentes. E há outro elemento que também joga a favor deles, que são pacientes. Então, quando você mistura planejamento com persistência e paciência, se este tipo de corretor pega ou entra em consciência de quais são os limites que seu perfil pode atrapalhar, se ele entra em consciência disso, de que você tem que atrever mais a pegar riscos, a se adaptar a mudanças, vão ser sensacionais dentro do mundo imobiliário. Falemos de um segundo momento, seria como executar essa entrevista de recrutamento para esse tipo de perfil estável. Muitas vezes podemos perder um bom candidato porque não conseguimos fazer um bom raporte para transmitir nossa oferta de valor. Por isso eu falo que é muito importante conhecer nosso perfil antes de recrutar, já que assim podemos ajustar algumas características de nossa própria personalidade quando estamos frente ao candidato. No seguinte ponto, vou falar de algumas dessas características que podemos ajustar dependendo desse perfil de candidato que está frente a nós. Então, ante um perfil alto S de estabilidade, que devemos evitar? Ir rápido demais. Já falamos que são pessoas que querem ambientes controlados, então tenta explicar com calma, não ir rápido demais, uma velocidade normal. Este tipo de pessoa fala devagar, fala tranquilo. Então você também deve fazer uma boa exposição desse tipo. Então, outra coisa que deveríamos evitar é, no primeiro encontro, cara, mostrar intimidade. Muitos de nós, recrutadores ou donos da agência, muitos temos talvez uma personalidade de influência, não? Gostamos de falar, gostamos de rir, pegamos confiança muito rápido. E aí que lembrar que não todas as pessoas são desse mesmo jeito. Quando você detecta uma pessoa que tem um perfil estável, seja um pouco distante ao princípio. Pouco a pouco você pode entrar em confiança. Eles são pessoas que uma vez que se tornam em confiança, eles se vão abrir, são pessoas super aconchegantes, acolhedoras, são pessoas muito interessantes, mas no princípio não abuse disso. Terceiro, fazer uma apresentação emocional. Não é bom com estes caras, não é bom. Evite, seja um pouco mais racional. E você pode colocar certos elementos, mas é muito importante isso, não seja emocional. Pode evitar também responder superficialmente às perguntas. Evite isso. Toda pergunta dele muita importância. Tenta explicar com detalhes e não deixar por fora informação. Outro elemento é
que deve evitar você, para eles, é evitar técnicas agressivas de vendas. Este é o típico cliente de qualquer outro produto ou serviço que ante esse cliente, ante esse corretor ou ante esse vendedor agressivo que fala muito, que te quer colocar vários produtos na mão, ele sai correndo. Ele vai parecer um coelhinho, com medo, assustado. Então, igual quando você recruta este tipo de pessoas, que esteja falando com eles, tenta não usar técnicas dessas agressivas, de apurar o processo, de acelerar o processo. Outro elemento é não tente nunca, para este tipo de pessoas, fechar rápido, não tente isso. Dê-lhe tempo para pensar, para ele vai ser muito importante. Pensar, digerir, analisar se em realidade trabalhar com você é o ideal, vai ser muito importante. Outro pecado que você deve evitar frente a este tipo de pessoas seria falar mal da concorrência. Nunca. Depois, se tente não falar mal da concorrência com nenhum perfil. Mas, às vezes, explicamos coisas que não concordamos com o que fazem algumas concorrências. Mas, com este tipo de pessoas, não faça isso. Outra coisa que tem que evitar é não ser sincero. Isso deveria ser uma regra básica. Mas estes caras vão dar muito valor à sua sinceridade. Outra coisa que tem que evitar, que lo falamos, que era da primeira, não ser calmado. Ou seja, não, tem que ser calmado. Você tem que ser estável em sua apresentação. Outra coisa, evite não dar explicações simples, não? Tente abundar, tente dar muita informação, tente dar detalhe do que eles perguntam. Ao contrário do dominante, onde odeia os detalhes, ao contrário do influente, que odeia os detalhes, este cara precisa dos detalhes. Então, por exemplo, se você é um cara dominante, onde não gosta dos detalhes, talvez você vá ter tendência a não explicar muito detalhe, porque tua estrutura mental fala, opa, não é preciso. Mas para ele é preciso. Então você tem que adaptar para este tipo de pessoas. Outra coisa que já falei e que vou mencionar novamente é que deve evitar você não envolver a família deles na decisão. Não. Isso é importante. Evite não mencionar a família. Ao contrário, tem que somar a família, tem que mencioná-la, tem que este corredor ou este candidato tem que saber que dentro da equação de sucesso a família vai estar presente. Então, evite não falar da família. Fale da família e coloque a família como fator de decisão também. Já você conhece que evitar. Agora quero falar de como fazê-lo. Na entrevista, você precisa fazer as perguntas necessárias para descobrir a dor principal da pessoa, a motivação para procurar uma oportunidade de empreender. E se o candidato reúne as condições necessárias para ter sucesso em nossa organização. Portanto, deve considerar o jeito de fazer as perguntas de acordo ao perfil do cliente. Dessa forma, nosso foco vai ser a linguagem corporal, o tom, o ritmo ao falar. Então, eu gostaria de falar, no caso da pessoa estável, que é importante fazer gestos com as mãos, mas de um jeito discreto. Pode ser, mas é para você colocar expressividade, mas não muito acelerado. É importante se inclinar para trás, não invadir o espaço deles. Então, também é importante ter um tom de voz baixo.
eles gostam disso, um tom baixo, não subir a voz, que gosta de falar alto, no meu caso, quando tenho pessoas desse tipo, para mim é um sacrifício, mas eu tento, eu vou até que consigo falar ao ritmo e o tom desse tipo de pessoas. Deve ser uma respiração abdominal, onde você se vê mais relaxado e tem um ritmo suave ao falar. Essas são as dicas que eu poderia falar de uma linguagem corporal. Lembre-se que esse sucesso, ao final, vai depender dessa capacidade que você tenha de igualar tom, de igualar volume de seu interlocutor. É o mais importante. Se você iguala ritmo, tom e volume, deveria de fluir um rapport entre essas duas pessoas. E por último, te desejo deixar umas dicas que te ajudem basicamente a você expor tua proposta de valor. Já é o momento em que você está falando de por que essa pessoa deveria trabalhar com você, que é o que oferece a sua empresa, qual é o seu diferencial. Então, a primeira dica que te falaria é, para este tipo de pessoas, organize seu material. Não improvise. Lembrem que hemos falado que são pessoas planejadas, organizadas, desejem isso aos demais. Então, que não se veja uma improvisação em tua apresentação. Importante quando você comece a reunião, não ir direto à negociação. É importante quebrar o gelo. Lembre, sem entrar muito ao mundo pessoal da pessoa, mas sim é importante quebrar gelo antes de tentar fazer uma negociação. Não se atenha aos negócios de um jeito frio. Proceda com uma abordagem, eu falaria aqui informal, mas tranquila. Ou seja, aí é uma combinação muito importante. Ou seja, não seja absolutamente formal, seja um pouco informal, mas seja tranquilo. Outra dica importante é iniciar de um jeito amistoso, caloroso. São pessoas que vão valorar muito isso. Vai com calma, não apresse o candidato, não interrompa enquanto o candidato estiver falando, deixe-o que pergunte, deixe-o que exponha sua informação. Talvez uma pessoa que fala devagar, você se pode desesperar, mas deixe-o que termine de falar. Estas pessoas sim precisam que você forneça estadísticas, números, fatos. Agora, responda todas as suas perguntas. Todas. Às vezes não faz, te respondo depois. Não, responda no momento. Vai ser muito importante. Fale de plano de carreira, fale de previsibilidade. Lembrem que para eles é muito importante, para tomar uma decisão, ter tudo certinho, planejado, passo a passo. Fale que dele vai depender o tempo de ter sucesso. Que não depende de outra pessoa, que depende dele, para ele vai ser muito importante. Fale da importância de planejar e de desenhar uma estratégia para ter uma carreira de sucesso. Você estaria falando sua mesma língua. Quando você fala de planejamento, está falando o idioma desse cara. Então, é importante que você destaque isso. Fale um plano de ação. Esta dica é importante. Não prometa algo que você não vai poder entregar ou fazer. Seria terrível, terrível. E mais ao princípio, quando você está no processo de recrutamento, que você lhe promete, eu te vou enviar hoje um PDF com informação, e não lo envie esse dia, são pessoas que vão tomar em conta isso, vão considerar. Fale, no caso de Remax,
falamos que já Remax é um modelo já testado, por dar um exemplo. Então, fale coisas de sua organização que já tem provas de algum tipo. Por exemplo, Remax tem 50 anos no mercado e tem uma presença em 110 países. Ou seja, está testado o modelo. Lembrar-lhe isso a eles é importante. Ou seja, a psique deste cara vai falar: opa, eu não vou cometer um risco, eu não estou em um risco, estou em uma empresa estável. Então, procure algo de sua empresa onde você possa vender esse tipo de coisas, não? Ou seja, garantia. Para ele, a garantia é o principal, porque dessa maneira, com a garantia, ele sente que não está pegando um risco. Ele precisa se sentir seguro. Então, para este tipo de candidato é muito importante estar preparado, com que ter à mão estadística do mercado, talvez depoimentos de corredores que han trabalhado, que trabalham na tua agência, resultados da sua empresa, números, posições, prêmios, ter provas é o principal, ou seja, não só o papo, provas disso que você está oferecendo. Não pressione com fechar esse mesmo dia, deixe-lo pensar, só falamos. Peça ao candidato que lo converse com sua família. Uma vez que você lhe mostra toda a proposta de valor, você lhe pode falar: bueno, senhor fulano, é importante que agora fale com sua esposa, já você tem filhos maiores, também poderia consultar, que eles pesquisem, que eles também tenham segurança do passo que você está dando. Vai ser muito importante. Então, também uma dica muito boa, dê a possibilidade de conversar antes de fechar com outros membros da tua empresa, com corretores que talvez já têm sucesso, corretores que estão começando, corretores que estão na metade da carreira. Isso lhe vai dar a ele segurança e essa garantia da qual estamos falando. E desta característica, gostaria de falar de uma que eu gosto muito deste tipo de corredores. Sabe qual é? Em minha experiência, depois de análise de tipos de perfil, eu cheguei à conclusão que este perfil tinha a ser as pessoas mais leais, onde você consiga maior lealdade. Por quê? Porque são pessoas que, uma vez que entram em tua organização, que talvez é princípio difícil, porque é algo novo, você tem que adaptar. E uma vez que passam esse caminho difícil, que aprendem o modelo, que começam a trabalhar com você, que já sentem uma certa admiração a você como líder, que começam a amar a marca, são pessoas que muito difícil vão sair da tua organização. Lembrem que não gostam de mudança, lembrem que não gostam, que amam o tradicional, que amam fazer sempre o mesmo. Então, são pessoas que, uma vez que passam esse primeiro caminho forte, terminam ficando muitos anos dentro de tua organização. Espero que com essas dicas para trabalhar com pessoas de um perfil estável, sua conversão de recrutamento melhore, vamos a falar, pelo menos 100%. Muito obrigado por assistir essa aula. Para mim, um privilégio que você tenha chegado até cá. Espero que essa informação te ajude a melhorar teu processo de recrutamento. Também gostaria de conhecer tua opinião, gostaria de responder tuas perguntas. Se deseja, siga-me em minhas redes sociais. Pode fazer por minha conta pessoal de Instagram, nquinterowefer, ou o Instagram do método Perfil V7, que é @perfil V7. Ali estou fazendo sempre um post, onde você pode comentar. Também pode se subscrever ao meu canal de YouTube, Perfil V7. Pode deixar seus comentários, ali estão todos os vídeos que estou gravando. E também vou deixar um convite para a próxima aula. Nessa aula vou falar e aprofundar no último perfil, o perfil de conformidade, conhecido como perfil analista. Até!